Pai seja convosco, grupo de amantes e pérolas, simpatizantes, pessoas que amam o Senhor e buscam uma caminhada espiritual, cada dia se aprimorando na fé. Porque é Jesus, Jesus, Jesus. Jesus para buscarmos ter a mente de Cristo, Jesus para o nosso corpo poder suportar as obediências, porque o Senhor suportou, Jesus para a alma se fortalecer mesmo morando nessa prisão que é o corpo. Hoje nós vamos falar sobre Efésios, capítulo 4, versículo 26. Ireis, mas não pequeis. Enfatizando sobre a história do rei Davi. Quando o rei Davi pega Mefibosete, ele pergunta para Ziba, que era o seu funcionário. Funcionário que, como infelizmente é normal, conforme vai se dando autoridade a um funcionário, ele está acostumado dentro da sua casa, começa a poder tomar atitudes contrárias ao que você contratou. E muitos funcionários roubam, substituem coisas caras por coisas pequenas. Eu tive uma conhecida que ela comprou 5 dúzias de copos que ela gostava. Ela falou, vou ter copo até para deixar para minha filha. Eu amei esses copos. E dentro dessa visitação de família, a irmã do marido dela veio. Ficou 3 meses. Não ficou um copo daquelas 5 dúzias que ela comprou. Eu falei, você disse para ela pagar, para ela comprar outro? Ela se desculpou. Ela disse, a minha paz vale mais. Eu deixei os 5 dúzias de copo para que o Senhor decida. Hoje essa pessoa não tem paz na vida dela, vive de favor. E os 5 copos, as 5 dúzias de copo dessa irmã, trouxe muita paz para ela e levou muito problema para essa outra. Porque não é porque você rouba a paz de alguém que isso vai dar paz para ti. Mas, continuando a história de Ziba, Ziba informou que Mefibosete era descendente de Jonatas. Então, Davi falou, traz ele para cá para eu demonstrar atenção por ele. E naquela correria que Davi estava fugindo de Absalão, que reinou durante 3 anos em Jerusalém, então pelo menos 3 anos ele ficou fugido. Se Absalão está reinando, ele está escapado. Então, o Mefibosete não conseguiu ir. Por quê? Porque quando o funcionário ficou com tudo que era de Mefibosete, Davi falou, vai lá e entrega tudo que é dele. E o funcionário não reclamou de nada. Devolveu tudo, de boa. Mas quando o inimigo vai embora, diz a Bíblia, ele volta com 7 piores. Porque aí ele garante. Então, muitas das vezes, Deus não liberta alguém, que no meu linguajar é o diabo rolha, para não vir pior. E aí, acontece que Davi sai correndo e foge. E Ziba foi atrás de Davi levar presentes. E Davi perguntou, como é que vai Mefibosete? Ele disse, Mefibosete falou que o rei, agora vai morrer. E aí, estou falando com as minhas palavras. E aí, quem sabe o reinado volta para mim, para minha família. Ele falou, pois então eu não sou rei? Tudo que era de Mefibosete que eu fiz dar para ele, tudo para você. Quando é a primeira vez, Ziba não reclamou. Ajoelhou e agradeceu que perdeu tudo para Mefibosete. Olha que bondade, pessoa educada. Que é isso que a psicologia diz, cuidado com os bonzinhos demais. Quando você vai prestar atenção, não tem mais o que fazer. Já perdeu tudo e você não deu tempo de socorrer. Então, porque uma pessoa explosiva, você já tem uma tendência de como se defender. Mas uma pessoa calminha, quando você vai ver, já não tem o que fazer. São chamadas doenças silenciosas. E aí Davi corre, quando volta, Davi pergunta para Mefibosete, quando ele volta vencedor, Mefibosete, por que tu não fosse ver? Ele falou, meu funcionário falou mal de mim para você? Olha só o meu estado. Não tomo banho,
não troco de roupa, não faço a barba, não cuido dos pés. Estou aqui esperando o Senhor voltar. Eu não podia, eu sou aleijado. Não, então divide. A Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, que nós somos reis e sacerdotes. Por quê? Porque na altura que Jesus morreu, e se você está levando o Senhor Jesus a sério, você está num nível de representar Jesus. Jesus não pode ser representado por alguém que não tem um grau de ele poder se exibir através de você. Ah, mas eu sou pobrezinho, eu não tenho nenhum sapato. E Jesus nasceu como? Então, desde que você esteja levando a verdade sua com Jesus, você é rei e sacerdote. Então, a tua palavra vai valer. Então, quando a gente fala sem saber o que está falando, o inimigo rouba procuração. Rouba procuração até se você ficar quieto, porque quem cala consente. Então, Mefibosete não sabia que foi falado mal. Então, ele consentiu em ser roubado, porque ele não sabia que foram falar mal. Então, o cristão, ele vive sempre em alerta. Porque quando que está bonzinho demais, Senhor, o que está acontecendo? Mudaram a máscara? Está muito atormentante? Senhor, o que está acontecendo? Vão roubar minha paz? Está tudo equilibrado? Senhor, o que está acontecendo? Eu estou parado na fé? O tempo inteiro a gente tem que estar perguntando para o Senhor que tipo de acontecimento está acontecendo com a gente. Por quê? Ninguém está livre de doenças silenciosas. Estava conversando com uma moça que ela até deu testemunho no grupo. E eu falei para ela, olha, você está trabalhando, você cuida do corpo. Você está trabalhando, você cuida do corpo. Ela nem gostava muito da empresa. Mas ela foi e seguiu o meu conselho, porque foi assim que o Senhor me pôs. E o Senhor deu misericórdia para ela, porque da maneira como o corpo dela se apresentou, ela não ia conseguir depois talvez ter saúde tanto para filhos quanto para estar viva. Porque pelo que o médico descobriu, tinha um mioma em cima do útero, do tamanho de uma laranja, e vários dentro, quando ele foi fazer, porque ela fez 2 cirurgias. Uma por fora, para tirar esse, como uma laranja, que então era o tamanho de uma criancinha pequena, então não podia cortar, fez tipo uma cesárea. E a outra operação por baixo, que o médico falou, olha, até 6 mioma eu contei. Se ela não tivesse me ouvido, entende? Então, nem tudo a gente vai saber sempre, mas nós temos que ter essa verdade dentro de nós, que o Senhor só nos coloca em liberdade, só nos coloca em boas explicações quando você continua buscando. Por quê? Porque nós somos reis e sacerdotes, não podemos ficar parados. Você já viu como é que os reis viviam? Sempre cercado de conselheiro. E como é que vive o sacerdote? Sempre cercado de condições espirituais que o elevem na sua fé. Por quê? Porque a hora que falar, como falaram para o profeta Eliseu, o machado caiu. Tá, o que aconteceu com o machado? O machado era emprestado. Só que eu vim trabalhar para ti acreditando na tua unção. Aí Eliseu falou, vai lá, tira um galho, joga ali. Ele não ficou nervoso. Ele não ficou com raiva, o profeta. Só que é um treinamento, mas compensa. O Senhor tem me dado paz, uma paz muito maior depois que eu voltei de São Paulo. Isso eu tenho agradecido ao Senhor, porque eu me controlava por causa que o Senhor é comigo. Mas eu vivia aborrecida com situações e isso me dava um fervor por dentro. Hoje meu fervor faz... é bombinha que falha, porque o Senhor é comigo. Mas no tempo que eu vivia com esse fervor, mesmo assim eu me lembrava, eu não vou dar uma de Davi. Eu vou bancar o Ziba. Por quê? Porque a Bíblia diz para a gente prestar atenção nos funcionários do alheio, porque eles são muito mais atenciosos. Ah, por quê? Eles têm 99 a favor. Nós temos 99 contra. Só que a nossa vantagem é, se você colocar sempre Jesus à frente, não tem 99, 209, 1.000.009 que te vença. Porque quem atende a porta, quem domina a situação é Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca perde. Então, não pequeis
quando estiver nervoso. Berra o nome de Jesus, porque é o que eu faço. Às vezes minha gargantinha fica até faltando ar. Eu, Jesus, salva eu! E salva. É sempre assim. Isso é clamar ao Senhor. Clamou esse aflito e o Senhor o respondeu. Você acha que ele clamou assim? Ai, Senhor, vem aqui. Não, ele fez um griteiro. Em vez de xingar um palavrão, em vez de passar o dia xingando os outros, reclamando das coisas, ele fez um griteiro. E o Senhor acudiu. Então, amados, paz. Por quê? Porque as pessoas que jogam com a paz, elas sempre conseguem coisas demais. Agora, quando você se irrita e não presta atenção, além de você estragar boa situação, que podia ser resolvido rápido, ainda você faz contrato com o inimigo. Porque nós sabemos que todas as nossas atitudes têm consequência. E o nosso caminho é reto. E a consequência puxa você para trás ou te para durante muito tempo. Que o Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês e que traga essa certeza de berrar o nome dele, sabe? Teve várias irmãs lá em São Paulo que eu fiquei até orgulhosa. Falou, pastor Maravilha, eu estou chamando Jesus e ele está vindo. Isso me deixa tão feliz, porque eu tive em lugares que eu falei isso e teve que pessoas que foram me corrigir. Jesus não é cachorro para você chamar, vem aqui. Mas tá, e como é que você chama um amigo que não está te vendo? É o psiu? Você não fala o nome dele? E eu fiquei feliz, porque elas disseram para mim, Jesus é tão maravilhoso que eu chamo ele e vem. E eu aprendi com você. Aí, sabe, né? Fiquei toda feliz. Paz seja com todos.